Olá, pessoal. Meu nome é Antônio Nascimento, eu sou mentor em bioalimentação holística, sou congressista, palestrante e vice-presidente do grupo Luz para o Mundo, que desenvolve junto com médico, oncologista, cirurgião, Domênico Chiripotti. A gente desenvolve projetos, palestras para estimular a medicina integrativa como suporte no tratamento de saúde do indivíduo. E quero fazê-lo super bem-vindo a essa pequena palestra, que eu quero compartilhar alguns conhecimentos e também algumas experiências a respeito da alga marinha e dos fermentados. Qual a importância e os benefícios desses alimentos para a nossa elevação da frequência corpórea? Lembrando que toda a nossa abordagem é uma abordagem holística, não é uma abordagem clínica, ok? Então, vamos levar em consideração as questões energéticas nesse momento do nosso corpo. Mas antes de falarmos de algas marinhas e de fermentados, eu quero fazer uma abordagem sobre desequilíbrios energéticos que são conhecidos como doenças. Sabemos que nós somos energia, isso não é de hoje. E que essa energia ela transmuta, ela nunca é linear, ela sempre está em movimento, ela sempre está se transformando. E tudo que é energia tem vibração. O que é a vibração? É justamente essa velocidade, digamos assim, né? Essa velocidade que os elétrons percorrem em torno do núcleo do átomo. Então, quanto mais vezes esses elétrons percorrem o núcleo, né, e outros elementos também do átomo, né, percorrem o núcleo, você vai ter uma frequência maior. Quanto menos vezes há essa movimentação, você vai ter menos frequência. E sabemos também que um corpo humano, através de pesquisa de um cientista chamado Bruce Tainion, ele mostrou que para que possamos ter saúde, o nosso corpo precisa vibrar em torno de 60 Hz, ou em algumas literaturas, 60 MHz. E para que isso possa atingir, nós precisamos ativar alguns status energéticos, ok? E o que são esses status energéticos? São comportamentos, são hábitos, são atitudes, né? Diariamente a gente precisa fazer isso, ok? E quanto mais a gente fizer, ativar esses status energéticos, mais vibração nós vamos ter. Não vamos fazer abordagem nem de positivo e nem de negativo, né? Vamos fazer uma abordagem energética, né? A gente vai vibrar mais ou vai vibrar menos, ok? E aonde que entra essa questão alimentar? A questão alimentar, ela é a ponta de um iceberg, ok? Por quê que ela é a ponta do iceberg? Porque, além da alimentação, existe uma gama de outros elementos, como emoções, sentimentos, atitudes, a parte de espiritualidade, a parte energética dentro desse equilíbrio. Isso tudo colabora para que você tenha mais vibração ou menos vibração. Então, vamos falar dessa ponta do iceberg, que é a questão da alimentação física. É aquilo que nós comemos. E nós sabemos que nós somos o que digerimos.
Então, se você não tem uma digestão adequada, se você não consegue transformar esses elementos que você ingere em substâncias energéticas que vão promover o seu bem-estar, então você tem um problema. Você tem um problema de saúde. Okay? E aonde que entra as algas marinhas e os fermentados? Esses dois elementos, esses dois status energéticos, que é a alga marinha e uma variedade imensa de fermentados, eles vão promover uma elevação de sua frequência corpórea. Okay? Aí você me pergunta, em que relação de medida em hertz esses elementos têm? Eles vibram acima de 600 hertz. Interessante, né? Eles vibram muito. E o nosso corpo ele está constantemente bombardeado por status energéticos que desalinham a nossa energia corporal. Então, se você começa a introduzir aos poucos algas marinhas e fermentados na sua alimentação, você pode ter certeza que você está garantindo para a sua vida, para o seu corpo, uma frequência elevada e, por conseguinte, uma saúde plena. Você vai adoecer? Sim. Você vai adoecer, eu vou adoecer. Mas a questão não é a doença, ou seja, não é o desalinhamento energético. A questão é o que eu vou fazer com isso. Se eu estou com câncer, se eu estou com diabetes, problema de tireoide, hipertensão, o que eu vou fazer com isso? O que esses desalinhamentos energéticos querem dizer para a minha vida? O que eu tenho que aprender com isso? A gente sabe que cada tipo de emoção é um tipo de problema de saúde. Isso já é sabido. Quem não sabe, aos poucos está sendo informado sobre essa matemática, digamos assim. Né? E os alimentos físicos, esses estados energéticos, eles ajudam a gente a manter a frequência corpórea em ordem. Deixa eu dar um exemplo para você. O câncer, ele vibra em 40 Hz. 40 Hz. Então, para que você possa ser curado de um câncer, seja onde ele estiver, você precisa elevar a frequência do seu corpo para 60. Interessante, né? E como que você vai fazer isso? Dois alimentos que eu coloquei aqui, que é importante para o aumento da sua frequência corpórea, é a alga marinha e os fermentados. Deixa eu dar mais um exemplo para você. Gripe. Essa época de inverno que nós estamos vivendo, as pessoas costumam a ter gripes e resfriados. É normal? É normal, é super normal ter esse tipo de desalinhamento energético nessa época. Por quê? Porque durante o inverno, a sua vibração diminui, a sua frequência fica menor. Então, os elementos, vírus, bactérias, que estão no ar, eles vão entender que eles precisam degradar o seu corpo, ajudar nesse processo de degradação. Então, nós atraímos esses elementos para nós. Não somos nós que vamos atrair eles. E o nosso corpo, por si só, ele já tem uma programação de defesa. Nós temos o nosso sistema imune. Então, há toda uma briga, um combate para eliminar esse vírus, ou essa bactéria, ou esse corpo estranho que está dentro do seu corpo. Está dentro do meu corpo. Se a sua frequência está mais baixa e a sua imunidade, consequentemente, está mais baixa, esses elementos eles vão tomar conta. Né? Então, eles vão gerar uma enfermidade em você. Eles vão gerar um desalinhamento energético maior. E como que a gente consegue combater? Aumentando a frequência corpórea.
ok? O nosso corpo faz isso de uma forma natural, com febre, né? A gente começa a ter febre. Hoje nós não vamos fazer essa abordagem, mas nós temos a febre que é positiva e a febre que é negativa, digamos assim, né? Uma febre que te faz bem e uma febre que te faz mal. Então ela já vai começar a, a colocar em ordem todos esses sistemas de defesa, toda essa solução para que esse vírus e essa bactéria possa ser eliminada. E a alga marinha e os fermentados, eles ajudam nesse processo do aumento da frequência corpórea que ajuda no controle e na eficácia da imunidade do corpo. Que tipo de algas marinhas? O que são algas marinhas? Algas marinhas, elas são vegetais, vegetais vindo do mar. E esses vegetais, pelo fato de vir do mar, eles têm uma frequência muito mais elevada, porque eles têm uma gama de minerais que ajudam o nosso corpo a manter o seu equilíbrio, a manter a sua força. Ok? E tem várias substâncias químicas também que ajudam, principalmente no fortalecimento do nosso sistema nervoso, do nosso sistema nervoso central. Então, pessoas que têm depressão, têm problema de ansiedade, a alga marinha ajuda muito no controle dessas sensações, desses sentimentos. O problema não é a depressão ou a ansiedade, porque esses são dois mecanismos que, na verdade, a gente precisa, tá? A gente precisa de algo que nos pare e precisa de algo que nos movimente. A questão são os sentimentos e as emoções que permeiam esses mecanismos. A tristeza, a fadiga, aquele sentimento de perda, isso que não é muito legal. Insônia, né? Perde o sono durante a noite, ou tem muito sono durante o dia. É isso que precisa ser controlado, é isso que precisa ser combatido. E a alga marinha, ela ajuda bastante nisso. Então, qual uma sugestão que eu posso dar para você, como terapeuta holístico, como ecochefe, como que você vai poder alinhar essas energias, trazendo mais benefício para você com a alga marinha? Através do consumo de pelo menos 3 vezes na semana. Você pode consumir todo dia? Pode todo dia consumir alga marinha. Que tipo de alga marinha que você pode consumir? Você pode consumir a kombu, você pode consumir a wakame, você pode consumir a hijiki, você pode consumir a clorela. Então, tem vários tipos de algas marinhas para você consumir. Claro que o diferencial desse consumo é a forma como você vai preparar isso. Porque, infelizmente, né, a gente consegue destruir o poder energético desses alimentos quando não é feita uma cocção adequada. Agora, um próximo projeto que eu estou desenvolvendo, que é a imersão 30 dias pelo Telegram, eu vou ensinar como que você pode fazer preparações que vão manter o valor vibracional desses alimentos e para que você possa ter mais saúde e muito mais vitalidade e possa ter uma longevidade ativa também. Então, alga marinha, extremamente importante para o seu consumo. Você pode consumir a kombu, a kame, a hijiki e pode consumir clorela também. Tem contraindicação? Não, porque são elementos vegetais. A única contraindicação que tem é quando você prepara de uma maneira errada. Então, ela não vai vibrar adequadamente e ela não vai oferecer os benefícios que você precisa para a sua saúde. Agora, vamos falar um pouco de fermentados. Os fermentados, eles vão ajudar a fortalecer a sua flora intestinal, porque nós somos o que digerimos. Tudo passa pelo processo digestório. Então, se você não tem uma digestão adequada, você não cuida dos órgãos da digestão
adequadamente, o que, que vai acontecer? Você não vai conseguir digerir, ou seja, você não vai conseguir transformar esse alimento em substâncias mais simples para a nutrição energética do seu corpo. Então, os fermentados ajudam justamente a melhorar a sua flora intestinal, a sua fauna intestinal, para que você tenha uma vibração energética muito maior através da assimilação dessas substâncias pelas suas células. E que tipo de fermentados são mais adequados para você consumir? Elementos fermentados, eles utilizam de elementos, tá? Pode ser bolores, pode ser fungos, né? Então, tudo isso você vai utilizar para que haja um processo de fermentação. O que, que é a fermentação? É a degradação de proteína e dos açúcares. E vai transformar em substâncias muito mais poderosas. Ok? O que, que nós temos assim de mais comum, né? Que as pessoas costumam consumir? É o kombucha. O kombucha é uma bebida fermentada. Nós temos também o vinho, que é uma bebida fermentada também. Nós temos o miso, que é uma pasta de soja com arroz que é fermentado, bastante utilizado na culinária japonesa, chinesa. Nós temos também o que? O tempeh, também, que é um fermentado também. Nós temos fermentados de soja, de grãos de soja. Então, nós temos vários tipos de fermentados. Nós podemos fermentar legumes, frutas. Existe uma variedade muito grande. Nós podemos fermentar sementes. E tudo isso é para quê? Para ajudar no nosso processo digestório. Ajudando o nosso processo digestório, a nossa frequência eleva e nossa imunidade fica cada vez mais ativa. Consegue combater todo e qualquer mal que o nosso corpo possa vir apresentar. Mas existe um problema com os fermentados, que você precisa prestar muito atenção. É a graduação alcoólica. Todo fermentado ele gera uma graduação alcoólica. O kefir também é um fermentado, é um elemento, a água, né? Tudo aquilo que gera desses grãos, né? Entre aspas, né? Desses micro-organismos, gera uma fermentação, gera uma bebida fermentada. Então, cuidado com o teor alcoólico, porque o álcool, esse álcool que a gente processa externamente, que não é fruto da nossa digestão, do nosso metabolismo, é prejudicial à nossa saúde. Por exemplo, vinho. Prefiro o vinho desalcoolizado, porque o vinho com álcool ele é prejudicial à saúde e pode desencadear processos de alcoolismo. Muito cuidado com isso. E ainda esse álcool ele vai direto para o nosso sistema cognitivo e pode causar lesão cerebral. Então, muito cuidado com álcool de vinho. Utilize o vinho desalcoolizado, ok? Que não é o suco de uva. Pessoas confundem o vinho desalcoolizado com o suco de uva. Qual é a diferença dos dois? Que o vinho ele passa por um processo de fermentação do suco da uva. Ok? O suco da uva passa por um processo de fermentação e você gera o vinho, né? E o suco de uva, ele é o líquido fervido. Ele passa por um processo de cocção. Então, são dois elementos completamente diferentes. Vinho desalcoolizado e o suco de uva. O kefir, preferencialmente kefir de 12 horas de fermentação. Não mais do que isso. Nada de refrigerante de kefir.
que é alcoolizado, tem álcool, esse álcool, ele, além de prejudicar a questão cognitiva sua, a questão cerebral, o sistema nervoso, ele vai prejudicar o seu fígado. Ele vai sobrecarregar o seu fígado, que é quem processa os álcoois no corpo. Então, a gente sabe qual é a quantidade correta através do nosso metabolismo. Kefir, no máximo de 12 horas. Não vá fazer kefir de 24, 48 horas. Um outro fermentado também, kombucha. Mesma coisa. Cuidado com o processo de fermentação dessa bebida, para não gerar muita quantidade de álcool, que não é benéfico para a nossa saúde. Então, se você quer ter uma saúde plena, você quer ter mais inspiração, você quer ter um nível energético mais elevado, quer ter uma vibração mais elevada, abdique do consumo de álcool, seja de qualquer proporção. Lembrando que o álcool ele tem uma vibração muito baixa, então ele vai atrapalhar todo o processo energético do seu corpo. Então ele não é recomendado a níveis energéticos para uma boa saúde. Então é isso, meus amigos. Eu quero agradecer a atenção de vocês nesse momento, falando sobre elementos fermentados e águas marinhas como uma proposta para que você utilize na sua dieta diária, da sua alimentação diária, para o alinhamento energético do seu corpo e para a elevação desses status energéticos que vão trazer mais saúde, tanto física, como mental, como emocional, como espiritual para você. E para que você tenha um aprofundamento desses status energéticos, eu e Mara Sevieri, nós preparamos uma imersão durante 30 dias. 30 dias corridos, onde nós vamos trabalhar com você diariamente status energéticos para promover o despertar da sua consciência e da sua